Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Muito bem, meus amados, nós vamos agora à palavra de Deus. Hoje, palavra para os casais, para os nossos casamentos, não é? E hoje eu quero trazer um tema bem atualizado, um tema de fatos que estão acontecendo no dia a dia, fatos que tentam destruir a família, não é? Porque o espírito do anticristo que opera através dos seus instrumentos, porque do mesmo jeito que Deus tem seus instrumentos na terra, o anticristo também tem seus instrumentos. São homens, mulheres igual a nós, ou iguais a nós, que escolheram viver sem Deus. Não que eles claramente disseram, eu quero o anticristo. Alguns até dizem, né? Você já vê aí passeatas exaltando Satanás, igreja de Satanás e coisa desse tipo. Muitos até dizem, mas a grande maioria segue o anticristo pensando que estão fazendo suas próprias vontades, não é? Pensando que estão exaltando o seu eu, fazendo o seu próprio querer. E vão seguindo, fazendo as coisas do mundo, aquilo que dá na cabeça deles. E assim, meus amados, a Bíblia diz que, porque larga é a porta e largo o caminho que leva à perdição, muitos são os que entrarão por ela. E que, por ser estreito o caminho e estreita a porta que leva à vida eterna, poucos são os que entrarão por ela. E assim sendo, meus amados irmãos, que você, meu irmão, que você, minha querida irmã, possa fazer parte desses poucos que entrarão pelo caminho dos céus. Hoje, na palavra para os casais, quando essa sociedade vive querendo destruir a família, os casamentos, eu quero falar sobre o cobiçar alguém no sentido sexual e o adultério mental. Olha, amados, quando a gente fala desse assunto, talvez alguém diga assim, pastor, falar isso para os casais. Sim, não só para os casais, para todo mundo, mas em especial para os casais, porque Satanás, ele age de uma forma muito sutil e ele quer destruir o teu casamento. E você precisa aprender sobre isso, sobre esse problema de cobiça. Cobiça no sentido sexual. O que é o adultério mental? Você precisa entender o que é isso. E assim vamos ler a palavra de Deus para que a gente possa refletir. Diz aqui em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lançam de ti, pois te convém que se perca um dos teus olhos e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Muito bem, meus amados. Então aqui está a palavra de Deus. E nós já queremos aqui mostrar para você que o Senhor Jesus, Ele fez essa advertência porque Ele sabe, Ele conhece, Ele entende, Ele é o fabricante do ser humano. E depois que o homem pecou, depois que o homem
caiu no jardim do Éden, a natureza dele foi atingida por essa malignidade que pode levar o homem ao adultério, que pode levar o homem a agir como um animal. Não é? Porque Deus, quando fez o homem no princípio, Adão e Eva, antes do pecado, eles eram isentos desse tipo de desejo ou desse tipo de pecado chamado cobiça. Eles não tinham isso. Mas depois do pecado, todos os seres humanos podem ser vítimas disso. Todos os seres humanos indiscriminadamente. Talvez alguém até me ouvindo diga, eu mesmo não. Se achando o mais santo, não é? Mas a Bíblia diz que aquele que cuida estar de pé, olha só, cuidado para que não caia, não é? É questão de oportunidade, é questão de momento, é questão de situações, é questão de sentimentos que brotam muitas vezes fora do momento. Por isso que nós precisamos viver em eterna comunhão com Deus e andar em espírito, para não cairmos numa fraqueza como essa. Então, meus amados, o Senhor Jesus sabia disso, e ele sabendo disso, ele trouxe essa palavra. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja bem, não precisa praticar. Não precisa praticar. É somente desejar. Se a pessoa desejar e ficar cobiçando. Agora veja bem. Não é o desejo momentâneo. Quando ele fala em cobiçar, é a falta de limites para o desejo. Porque, irmãos, o desejo pode surgir em qualquer um. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, né? Diabetes, a pessoa não pode comer açúcar. Ela pode ver um chocolate, um bolo de chocolate, sentir desejo de comer. Mas na mesma hora, ela reprime aquilo porque ela sabe que aquilo vai lhe ofender. Aquilo vai fazer mal a ela, né? Ela pode ter uma série de problemas por causa daquilo. Então ela sente o desejo e faz, não, o sangue de Jesus tem poder, quero nada. Sabe que aquilo vai lhe fazer mal, porém sentiu o desejo. Então veja, meus amados, que a cobiça, quando Jesus fala aqui, ele fala em cobiçar. Eu, porém, vos digo que qualquer um que cobiçar, né, já em seu coração cometeu adultério com ela. Cobiçar é justamente aquele desejo descontrolado. É aquele desejo que a pessoa tem, ela pode até não declarar para ninguém. Né? Ela pode até não declarar para ninguém, mas o desejo está ali dentro do coração. Um desejo que, se a pessoa tiver a oportunidade, a pessoa coloca em prática. Então, meus amados, veja bem, a falta de limites para desejar e querer possuir determinada coisa é justamente a manifestação da cobiça. A pessoa quer de todo jeito. Agora, como não pode, como não quer causar um escândalo, como não sabe que aquilo pode ter uma repercussão social que vai lhe prejudicar, a pessoa se contém, mas lá dentro do coração está aquele desejo que, se tivesse uma oportunidade oculta, se tivesse uma oportunidade que ninguém viesse a tomar conhecimento, colocaria em prática, mesmo passando por cima da vontade de Deus. A cobiça é isso, o pecado da cobiça. Então o coração humano, irmãos, ele geralmente cobiça as coisas desse mundo. E dentre as coisas desse mundo que o coração cobiça, querer aquelas coisas mesmo fora da vontade de Deus. Por exemplo, o coração humano, ele cobiça riquezas fora da vontade. É passar por cima da vontade de Deus e ficar rico, não interessa. Ele cobiça, vamos dizer assim, posições, honras, não é? Posições sociais, honras. Ele cobiça
muitas coisas, e dentre essas coisas ele cobiça também o sexo. O desejo, é a satisfação sexual, além da vontade de Deus. Mas veja, meus amados, que essa tendência é uma coisa que vai além da vontade de Deus, mas pode ser controlada. Pode ser controlada. Por isso que a Bíblia diz: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Nós vamos ver como é que vamos vencer essa situação. Vamos aprender aqui como é que vamos vencer essa situação. Se você é vítima disso, se você tem algum problema dessa natureza, você pode vencer essa situação. Então veja que a Bíblia, ela diz assim, olha: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Veja bem, quem é maior? O homem ou Deus? Claro que é Deus. A tentação é algo humano, é algo da natureza carnal, da nossa natureza pecaminosa. Então, a partir do momento que eu me fortalecer do Senhor e da força do seu poder, vai chegar um momento que eu vou crescer a um nível espiritual que Deus em mim não vai deixar que eu caia nessa fraqueza. Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Está vendo? Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então veja bem, não é errado você achar um ator ou uma atriz bonita, não é? Admirar uma pessoa que tem um porte físico atraente. Não é pecado. Então, veja bem, o problema está justamente quando nós passamos a viver isso sem limites nos nossos desejos. Não é pecado você achar uma pessoa bonita, não é pecado você achar uma pessoa atraente. Agora, quando aquilo vira um desejo no seu coração e você não tem mais limites, você não age como aquele, vamos dizer assim, como aquela pessoa que sofre de diabetes, não é? Que vê o chocolate e corre dela. Corre dele, não quero não. Quando você diz assim: se eu tiver a oportunidade, eu vou comer esse bolo de chocolate. Então, meu querido, aí agora está gerada o quê? A cobiça no seu coração, não é? Então, a cobiça é o ponto de partida. Vai além de admirar. É querer desejar de todo jeito, é não tirar os olhos. Tá certo? E vamos agora ver um exemplo bíblico de cobiça. Vamos agora ver um exemplo bíblico, uma história bíblica de cobiça para a gente entender melhor. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Veja bem, era tempo de Davi ir para a guerra, não é? Porque Israel estava em peleja, mas só que Davi ele disse: não, eu não vou para a batalha não, eu vou ficar aqui no Palácio Real. E ele ficando no Palácio Real, mandou seus servos ir pelejar, e eles pelejaram. E diz aqui no versículo 2, e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu Davi do terraço a uma mulher que estava se banhando. Ou seja, diz aqui a Bíblia, era uma mulher muito formosa à vista. Essa mulher era Betseba, mulher de Urias, um oficial do exército de Davi. Davi, passeando, viu aquela mulher que a Bíblia diz que era formosa, tomando banho. E o que aconteceu?
ele se encantou. Ele foi seduzido pela cobiça. Ele foi seduzido pela cobiça. Ele não se controlou. Davi era um homem que conhecia Deus. Davi era um homem temente a Deus. Aliás, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele se deixou seduzir pela cobiça. Ele, quando viu aquela mulher, ele não resistiu aos seus próprios desejos e deixou agora os seus desejos fluírem nele mesmo, alimentando aqueles desejos. Olha, irmãos, essa é a hora que você tem que correr. Essa é a hora que a pessoa tem que fugir. Essa é a hora que a pessoa tem que sair de perto. Como José do Egito. Como José do Egito, que a mulher de Potifar estava seduzida também pela cobiça e olhou para José e tentou agarrá-lo. Um dia em que ele estava sozinho com ela no palácio real, ela tentou agarrá-lo. Mas ele se soltou dela, largou suas vestes e correu, porque ela segurou nas suas vestes. Então, meus amados, veja bem, chega o momento que a pessoa não se controla, como Davi não se controlou nos seus desejos. E para acontecer, meus amados, só falta agora o quê? A oportunidade. Só falta agora, vamos dizer assim, ocorrer um fato que deixe os dois sozinhos em um local onde aparentemente ninguém vai tomar conhecimento para que o fato aconteça. Foi o que aconteceu com Davi. E sabe o que foi que Davi fez? Quando ele viu aquela mulher, ele mandou procurar saber com o povo do palácio dele quem era aquela mulher. E disseram, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Olha só, Davi agora estava obtendo informações dela. A cobiça já estava gerada no coração de Davi. E Davi agora começa a coletar mais informações para alimentar sua cobiça. Então, meu querido, minha querida, olha, vamos voltar aqui, esse exemplo do bolo ou do chocolate para uma pessoa que é diabética. Vamos voltar aqui. Não adianta ficar olhando para o bolo e perguntando quem foi que fez o bolo. Qual foi a loja que foi comprado? Se o bolo é gostoso. Se o bolo realmente é daquele feito que você gosta e não tem. Porque quem começa a fazer perguntas, irmãos, é porque não está controlando o seu desejo. É a cobiça que já está gerada dentro de si mesmo. É uma pessoa que quer se informar mais porque está com interesse. E Davi começou fazendo perguntas sobre ela. Cuidado! Isso é a maneira de você detectar que você está deixando a cobiça ser gerada dentro de você. É quando você começa a querer saber mais informações sobre aquela pessoa. Você é casado, você é casada, mas você quer saber mais sobre aquela pessoa. Tá certo? Então você está deixando a cobiça lhe fortalecer mais. A cobiça lhe fortalecer mais, ou melhor, lhe enfraquecer mais, né? A cobiça se fortalecer e lhe enfraquecer mais. O que está acontecendo é isso, quando você começa a querer mais informações. Então veja só, depois que ele obteve mais informações sobre ela, aí vê o que diz o versículo 4. Então agora enviou Davi mensageiros
e mandou trazer Betseba. Mandou, ele era o rei, mandou buscar Betseba, que ele queria falar com ela agora. E ela veio. O rei, qualquer uma mulher que ele desejasse, irmãos, ele tinha facilidade, até mesmo porque Betseba era esposa de um oficial e ela convivia dentro do Palácio Real. Quem sabe, certamente, não é? Existe até historiadores que dizem isso. Betseba já tinha demonstrado em algum momento interesse também por Davi e deixou também que se gerasse essa cobiça no seu coração também. E o que é que a Bíblia diz? E ele se deitou com ela. Olha aí a oportunidade. Os dois agora sós. Cobiça gerada no coração dele, não é? Cobiça gerada no coração dela. E agora o pecado acontece. A hora do pecado acontecer. Então, meus amados, aconteceu. Mas sabe o que acontece? Que depois que aconteceu aquele fato, começa agora a vir os problemas. E a mulher ficou grávida, diz a Bíblia. 2 Samuel 11:5. E a mulher concebeu. E mandou dizer a Davi: Davi, estou grávida. E agora? Agora é a hora dos problemas. Bom, eu não vou falar dos problemas agora que aconteceram, porque não é o tema do programa. Eu estou falando de cobiça. Estou falando de desejo por coisas fora da vontade de Deus, desejos incontroláveis. A tentação do pecado de natureza sexual. Eu estou falando aqui para você aprender a vencer o adultério mental, que é o princípio de tudo. É quando a cobiça se gera no seu coração. Lá no livro de Tiago diz que não veio tentação sobre vós que não seja humana. Não é? A Bíblia diz que a tentação, ela tem fases. Não é? Quando você está sendo tentado, você está sendo atraído e enganado ou engodado pelas suas próprias concupiscências, ou seja, são seus desejos que estão lhe enganando. Depois a concupiscência, havendo concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A concupiscência é a cobiça. No caso que nós estamos analisando, a concupiscência em Davi foi a cobiça. A concupiscência que gera o pecado do adultério é a cobiça. A pessoa cobiça e quando encontra a oportunidade, o pecado é consumado. Foi o que aconteceu com Davi. Então, meus amados, o que é o adultério? Olha, a Bíblia, ela define o adultério como uma relação sexual de uma pessoa casada com outra fora do seu casamento. Davi era casado, não é? Betseba também era casado. Então, fora do casamento, ambos cometeram um ato de adultério. Dando ênfase aqui ao pecado de Davi, então a gente vê, meus amados, que é um ato que Davi cobiçou, deixou a cobiça penetrar no seu coração, foi gerada, colocou em prática e agora vai pagar o preço. Agora eu pergunto para você, como é que você percebe o tratamento que a mídia, que a sociedade dá a esse ato ou essas coisas nos dias de hoje? Você acha que a mídia procura combater essas coisas ou procura estimular? Me diga, sinceramente. A mídia de um modo geral, não é? As comunicações mundanas, porque a Rádio Novas de Paz também faz parte da mídia, não é? Mas as comunicações mundanas, a mídia mundana,
Ela procura combater ou estimular? Então, meus amados, veja que nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado, principalmente com os estímulos visuais. Porque eles fazem com que você sofra as mesmas consequências de um pecado prático. Olha lá, preste atenção. Cuidado com os estímulos visuais. Eles fazem com que você cometa o mesmo pecado do que um pecado prático. Lembra-se que nós lemos aqui, não é? Olha lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Você, quando entra na internet, você, quando procura ter acesso por qualquer meio de comunicação, seja na televisão, seja lá qual for, não é? E começa a olhar para uma mulher. Da mesma forma, a mulher começa a olhar para um homem com intenções impuras no seu coração, já cometeu o adultério com ela ou com ele. Está adulterando, ainda que seja só na sua cabecinha. Isso se chama adultério mental. Você fez isso no seu coração. Você praticou essa atitude no seu coração. E se você praticou essa atitude no seu coração, isso tem um preço. Não é castigo de Deus, não. É você colher o que você plantou. Porque a gente quer colocar a culpa em Deus, né? Também tudo Deus castiga, também tudo Deus pune a gente. Mas na verdade, meus amados, não é Deus que pune a gente. É o homem, é o ser humano que planta. E se ele planta, ele logo vai colher, meus queridos. Então veja só, a partir do momento que uma pessoa faz uma coisa dessa, nós seres humanos, irmãos, fomos preparados por Deus para termos um relacionamento puro, um relacionamento com uma só mulher, com um só homem. O sexo dentro do casamento é abençoado por Deus, ele une dois indivíduos, preparando para formar uma família que é a base do corpo de Cristo. Aleluia! A família é a representatividade do corpo de Cristo. Você veja que a Bíblia manda o homem amar a mulher como Cristo ama a igreja. Da mesma forma, a mulher ama o marido como a igreja a Cristo. Então, quando se constitui uma família cristã, autêntica, não estou dizendo qualquer família, porque o que existe hoje, muito, irmão, na sociedade, são arremedos de família, imitações, a tentativa de seguir os princípios cristãos sem Deus. E as famílias se juntam, um homem com a mulher, e vai tendo filho, e daqui a pouco o cara está lá saindo com outro, com outra, e uma mulher saindo com outro, e tanta coisa acontece por aí. Por quê? Porque eles nasceram e se criaram dentro de uma cultura cristã e imitam, mas não tem Deus na vida. Então veja que a família, Deus criou a família como a base para a sua igreja. Então a família é lá onde a gente aprende os maiores valores da vida. Não é na igreja você continua aprendendo quando cresce. Mas é na família que você vai ter o exemplo de valores, quando a família vive dentro dos princípios de Deus, os pais e as mães vivem dentro dos princípios de Deus, é na família onde você aprende tudo. Não estou dizendo qualquer família. Então, meus amados, veja que eu estou falando aqui que nós precisamos ter cuidado com a mídia, ter cuidado com as comunicações, cuidado com as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, o bombardeio da sociedade dentro dos nossos lares, porque a família, ela é a base. Deus constituiu a família para ser a base da igreja. Olha o que diz aqui, Malaquias capítulo 2, versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Ou seja, a família
quando Deus constituiu que fez o casal, somente um, ele estava falando da infidelidade dos casais naquela época, lá no livro de Malaquias, e ele mostra que Deus tornou marido e mulher um, porque ele queria justamente buscar uma descendência para si, uma descendência que representasse autenticamente Deus. Ele diz, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Ou seja, não vivam cometendo adultério. Então, meus amados, a família, ela se constitui na base também da igreja. O problema é que existem famílias desorganizadas, e a gente vê desorganização na igreja. Quando você vê um menininho correndo lá na igreja, quando você vê uma pessoa mal educada na igreja, quando você vê uma pessoa que não respeita o pastor, certamente você vai ver que também dentro de casa não respeita os pais. Ela é mal educada dentro de casa. Aquele menininho que corre na igreja, ele corre dentro de casa. Não é a igreja que vai dar educação. A igreja vai dar ensinamentos bíblicos. E se a pessoa não tem educação doméstica, irmãos, é muito difícil. Então veja só, né? Voltando aqui ao assunto, eu estava mostrando que a sociedade quer destruir teu casamento. E que Deus fez o teu casamento para ser blindado, ser a base da igreja. Uma igreja sólida, uma igreja viva, uma igreja fervorosa, não é? Então, é por isso que Deus proíbe o adultério. Deus não quer o adultério porque o adultério, ele esfacela, ele destrói tudo isso. Ele destrói tudo isso. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele falando sobre isso também, ele diz assim, olha, Deus usa o casamento como uma arma de combater a infidelidade conjugal. 1 Coríntios 7:1 diz assim, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem nem tocasse em mulher. Ele não está falando aqui que o homem ficasse, vai para lá, mulher, vai para lá. Não, bom seria que o homem, vamos usar esse termo, nem precisasse de mulher. O que ele quer dizer é isso, não é? Mas por causa da prostituição, algumas traduções dizem por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Tá vendo? Veja que o casamento foi uma maneira que Deus criou de evitar relacionamentos promíscuos. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher paga ao marido. Então Deus, quando ele constituiu o casamento, a Bíblia nos mostra que nesse mundo pecaminoso, o casamento também tem a finalidade de evitar o adultério. Aí a pessoa não se conforma, casa e mesmo assim começa, primeiro, a cobiçar, a pecar mentalmente, não é? O pecado mental, e coloca em prática o adultério. Começa com o adultério mental, como Davi. Depois surge a oportunidade, aí vai acontecer na prática o adultério físico. Porém, tanto o adultério mental traz consequências sobre o casamento, como o adultério físico, o adultério da conjunção carnal, quando o fato acontece na prática mesmo. Todos dois trazem consequências sobre o casamento, porque o casamento esfria. O homem perde o interesse pela sua esposa quando ele pratica o adultério mental ou o adultério prático, físico. A mulher perde o interesse pelo marido quando ela pratica o adultério mental, físico também, ou físico. Então, meus amados, Deus fez o casamento porque ele queria uma descendência para si. Nós vimos aqui uma descendência pura, que constituísse uma igreja realmente pura, uma igreja santa. Então, meus amados, eu lembro aqui, se você quer saber se você está sendo vítima de cobiça, não é? Eu lembro a você que o adultério, ele começa antes da traição acontecer na prática, não é?
Porque ele vem primeiro o mental. E os sintomas disso são: a pessoa fica pensando no outro. Fica sempre pensando naquela pessoa de maneira anormal, diferente dos demais. Davi ficou pensando em Betseba. Ele ficou inquieto. Aquela imagem ficou gravada dentro dele. A imagem de Betseba tomando banho seduziu Davi. E Davi agora ficava pensando em Betseba. Ao ponto dele: quem é aquela mulher? Como é que ela é? Onde é que ela frequenta? O que é que ela faz? Né? Veja bem, se você está procurando saber muito de alguém que não é seu marido, que não é sua esposa, cuidado, você pode estar sendo vítima da cobiça. Quando vê a pessoa, sente logo desejo de estar perto e conversar com ela. É outro sintoma. Sente logo desejo de estar perto e conversar com ela. Fuja dessas coisas. Lembre-se, tentação não é pecado. Você pode ser tentado, você pode até ter um desejo ilícito dessa natureza. Ninguém é livre disso. O que você não pode é dar lugar. Olha o exemplo do diabético no bolo. Você pode olhar para o bolo, ver o bolo, achar que o bolo é gostoso, achar que o bolo é atraente, achar que o bolo é cheiroso, achar que o bolo tem tudo que você gosta, mas você sabe que vai lhe fazer mal e você não come, porque você sabe que não vale a pena comer um pedaço de bolo e depois estar morrendo. Então veja, meus amados, sintomas. Quais são? Primeiro, fica pensando na pessoa o tempo todo, né? De vez em quando lembra da pessoa de maneira normal. Depois, dá um jeitinho, sempre quando vê a pessoa, dá um jeitinho de conversar com a pessoa. E se houver a oportunidade, o pecado vai acontecer. Eu me lembro de uma vitória, eu já contei isso na rádio aqui, de um irmão que, deixa eu contar isso que é muito importante para você ver o que é um homem de Deus, um homem cheio de Deus, como ele consegue vencer. Esse irmão, ele teve um relacionamento com a mulher, ele viveu quase 2 anos com ela antes de casar. Ele não era crente, vivia lá no mundo e viveu quase 2 anos com essa mulher, num relacionamento muito íntimo, os dois, né? Como se fossem casados. E depois ele se separou dela, aceitou Jesus. Depois de uns 5 anos de separado desta mulher, ele casou com outra, claro. Ele crente agora casou. Estava casado, bem casado. Mas ele, cheio de Deus, pelas muitas misericórdias de Deus, ele viajou e quando chegou na outra cidade, ele estava viajando, se hospedou num hotel, porque ele foi a trabalho. Imagina quem ele encontrou também, que foi mandado para lá também, para esse trabalho lá, por outra empresa. Aquela dita cuja que ele teve um relacionamento com ela no início. E ele, junto com ela, conversou com ela, tal, ela chamou ele para jantar com ele. Ele ficou assim meio constrangido, mas foi jantar com ela. E quando chegou naquele jantar, ela chegou para ele e disse: fulano, eu acho que a gente podia ficar junto hoje. A gente está em uma cidade desconhecida, estamos no mesmo hotel, eu estou num quarto, você e outro, a gente pode dormir junto hoje, ninguém vai saber. Sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele disse, teve uma coisa mais, um detalhe que deixa eu acrescentar antes de dar essa resposta. Ela perguntou para ele, seja sincero, você tem vontade ou não tem? Ele disse assim, tenho, fulana, mas eu não vou. Eu não vou porque eu tenho uma vontade muito maior do que isso, que é de fazer a vontade do meu Deus. E por isso eu não vou. Aí ela disse assim para ele, mas ninguém vai ficar sabendo. Ele disse, o problema não é ninguém ficar sabendo, o problema é que eu vou ficar sabendo.
Veja que é um homem de Deus que venceu uma situação dessa. Então, ele estava só, num ambiente propício. Ninguém possivelmente iria saber, mas ele ficaria com aquilo guardado no coração que ele errou. Deus estava vendo. Então, meus queridos, para concluir, como vencer a cobiça? A Bíblia diz, Colossenses 3:5, portanto, mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está vendo? A ira de Deus vem sobre essas coisas. E a Bíblia diz, mortificai. Mortificai é você entrar num processo de oração, de consagração, de jejum. É você se esforçar. A Bíblia diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência. Que cada um de nós, irmãos, possamos entender que o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo e nós não vivamos mais, irmãos, nessas coisas, buscando a Deus, pedindo misericórdia a Deus em oração, em jejuns, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, meus amados, Jesus ainda diz assim, olha, e se teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Sabe o que é isso, meu querido? Se tua mão direita te escandalizar, arranca. É um processo doloroso. Imagine naquela época, uma pessoa arrancar um olho. Hoje, quem sabe, a medicina facilitasse isso. Mas Jesus estava falando de sofrer, de não aceitar em você coisas impuras, não aceitar em você mesmo. E é um processo doloroso, porque você tem muitas vezes que chorar, tem que orar, tem que bater, tem que pedir a Deus. Amados, é a única maneira de vencer a sua natureza carnal. É lutando na presença de Deus. Assim, meu querido, que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, que essa mensagem seja útil para você. E que você possa, em nome de Jesus, colocar em prática na sua vida. Que você possa também convidar sua esposa, seu marido, para ouvir junto com você essa mensagem. Porque ela é muito importante para as nossas vidas espirituais. Satanás quer destruir tua família, mas maior é Deus que chegou na tua vida. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Amém. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.